Boa noite, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente fazer o lançamento da etapa 4 do projeto de compilador. Então, nós vamos passar agora para a especificação, mas antes de entrar na especificação, eu queria mostrar rapidamente aqui o estado do nosso Moodle, certo? Então, eu vou passar aqui para o navegador, onde já estou aqui no Moodle, e a etapa 4, então, ela vai aparecer aqui no prosseguimento da etapa 3, certo? Aqui vai estar a especificação. Temos um anexo, que é o arquivo errors.h, que é disponibilizado aqui, e nós temos aqui a entrega da etapa 4, cuja data aqui já está especificada, certo? Então, passando agora para a especificação propriamente dita, então o objetivo da etapa 4 é fazer o ofício, então, de análise semântica, certo? Que é a próxima etapa do processo do front-end do compilador, né? Das verificações digamos assim, se está correta a entrada ou não. Então, essas verificações vão verificar se a entrada está de acordo com o sistema de tipos da linguagem, certo? Com o conjunto de regras que é detalhado a seguir. Então, o sistema de tipos é apresentado aqui logo em seguida. Toda a verificação de tipos é feita em tempo de compilação, então a gente tem que tentar com as declarações das variáveis, das funções, né? Tentar definir toda a verificação possível do ponto de vista de tipos, né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar bastante a árvore sintática abstrata, né? Que foi gerada na etapa 3, e para cumprir com os requisitos da etapa 4, vocês vão precisar então estender a árvore sintática abstrata com esse novo campo que vai indicar o tipo daquele nó da AST, certo? O tipo desse nó da AST, em algumas ocasiões, ele não tem como definir ele. Então, por exemplo, qual que é o tipo de um comando de fluxo de controle? Vocês têm lá na árvore um nó if, um nó while. Esses aí não faz sentido a gente ter tipo, certo? Mas na maioria dos casos, a gente pode definir. Então, por exemplo, no caso de expressões aritméticas, expressões lógicas e até mesmo a atribuição, vocês podem especificar um tipo para o nó da AST. Então, nesses casos mais complexos, como é o caso de expressões aritméticas e lógicas, vocês vão ter que inferir os tipos dos nós da AST a partir das regras de inferência da linguagem que a gente vai ver aqui na especificação. Então, quais são as funcionalidades necessárias? A primeira delas é implementar uma tabela de símbolos, né? Então, aqui basicamente vai ser uma tabela, eu até ouso dizer que seria uma tabela hash, para aqueles que querem implementar como uma tabela hash, mas a funcionalidade de tabela pode ser implementada de várias outras formas, né? O melhor seria fazer uma tabela hash, mas pode ser implementada de outras formas. Então, essa tabela de símbolos, ela vai guardar informações a respeito dos símbolos, né? Então, dos identificadores e dos literais. Cada entrada na tabela, então, vai ter uma chave e um conteúdo, isso caracteriza uma tabela, né? Do ponto de vista da computação, né? E a chave, ela vai ser única e vai identificar o símbolo, né? Enquanto que o conteúdo vai ter que ter esses campos aqui. Então, a localização, a linha e a coluna, sendo que a coluna é opcional. A natureza, se aquele símbolo ele é um literal, se ele é uma variável, se ele é uma função. Então, os tipos aqui relacionados à natureza ficam a critério de vocês. E aí depois vai ter um tipo, certo? E esse tipo aqui é o tipo do dado, certo? Se é inteiro, se é ponto flutuante, se é booleano, se é uma string, um char, etc. Depois nós teremos também o tamanho, sendo que esse tamanho é derivado do tipo, né? E também se for um vetor, vai ser derivado do fato dele ser um vetor, né? Isso a gente vai ver logo em seguida. E também vai ter que ter informações a respeito dos valores dos tokens, né? Que são aquelas informações que vocês já definiram lá na etapa 3, através da variável global y, y, e val. Então, assim, a implementação dessa tabela de símbolos tem que prever que podem coexistir várias tabelas de símbolo durante a execução do compilador, né? Então, isso acontece porque, como a gente vai ter a noção de escopo, isso vai aparecer logo em seguida também, a gente precisa ter uma tabela de símbolos por escopo. Essa é a forma mais simples de se implementar, que é aquela que eu vou dar como exemplo aqui. Claro que se vocês quiserem implementar uma grande tabela de símbolos, cujo escopo está implementado nessa grande tabela de símbolos, pode ser também, certo? Mas eu vou aqui defender uma implementação mais simples, né? Onde a gente tem uma tabela de símbolos por escopo. Então, as regras de escopo, a gente vai ver logo em seguida também, né? Tudo está logo em seguida, mas daqui a pouco a gente vai aparecer esse detalhamento, certo?
Bom, então essa é a primeira funcionalidade. A segunda funcionalidade é a verificação de declarações. Então todos os identificadores têm que ser declarados previamente, antes de usar, seja como variável, vetor ou função. Todas as entradas na tabela de símbolos têm que ter um tipo associado conforme a declaração. Então isso, a gente já tem aqui o campo tipo, né? Ou se o símbolo não, verificando se não houve dupla declaração ou se o símbolo não foi declarado. Então, caso o identificador já tenha sido declarado, deve-se lançar o erro err_declared, que isso vai aparecer lá embaixo no nosso arquivo errors.h. Caso o identificador não tenha sido declarado no seu uso, certo? Então a gente está usando o identificador e ele não foi declarado antes, a gente tem que lançar o erro undeclared, que é esse aqui. Variáveis com o mesmo nome podem coexistir em escopos diferentes, efetivamente mascarando as variáveis que estão em escopos superiores. Então as regras de escopo são delineadas no anexo. Então essa ideia de mascarar, ela é muito próxima das linguagens que implementam o escopo estático, que de certa forma vai ser o que a gente vai implementar aqui. Bom, em relação ao uso dos identificadores, né? Então os identificadores têm que ser, o uso deles tem que ser compatível com a declaração e com o tipo, né? Então as variáveis somente podem ser utilizadas sem indexação, os vetores somente podem ser utilizados com indexação, e as funções apenas devem ser usadas como chamada de função, né? Isso é seguida da lista de argumentos, esta possivelmente vazia conforme a sintaxe da etapa 2. Então isso não vai mudar, né? Caso o identificador dito variável seja usado como vetor ou como função, deve-se lançar o erro err_variable. Caso o identificador dito vetor seja usado como variável ou função, tem que se lançar o erro err_vector. Enfim, caso o identificador dito função seja utilizado como uma variável ou um vetor, aí tem que lançar o erro err_function. Bom, então essa é a parte 3 aqui. Então, em relação à parte 4 aqui, 2.4, é relacionada à verificação de tipos e tamanho dos dados, né? Então, essa aqui é uma parte um pouco mais extensa, né? Então, uma declaração de variável deve permitir o compilador definir o tipo e a ocupação em memória da variável na sua entrada de tabela de símbolos, certo? Então, com auxílio dessa informação que vem da declaração, né? Os tipos de dados corretos devem ser inferidos onde forem usados, em expressões aritméticas, relacionais, lógicas ou para índices de vetores. Por simplificação, isso nos leva à situação de todos os nós da ST devem ser anotados com o tipo definido de acordo com as regras de inferência dos tipos. Então, um nó da ST deve ter, portanto, um novo campo que registra o seu tipo de dado. Isso já estava lá na introdução, aqui é repetido, né? O processo de inferência de tipos está descrito abaixo. Então, como não temos coerção de variáveis do tipo string char, o compilador deve lançar o erro rr_string_to_x quando a variável do tipo string estiver em uma situação onde ela deve ser convertida para qualquer outro tipo. E a mesma coisa funciona para o char_to_x. Então, no caso específico de atribuição de strings, por exemplo, eu estou com uma string e estou atribuindo para uma outra string, o tamanho da string destino tem que ser compatível com o tamanho da string de origem, certo? Ou seja, o destino tem que ser capaz de receber todo o conteúdo da string de origem, né? A gente vai ter um caso especial aqui da semântica do mais, né? Então a gente pode somar duas variáveis strings, certo? Ou um literal string com uma variável string também, com um identificador string. E esse mais vai representar a concatenação dessas duas strings. Então, nesse caso, a gente precisa saber o tamanho dessas strings, né? E esse tamanho tem que ser compatível com a string para a qual a gente está atribuindo, né? E caso esse tamanho seja incompatível, a gente lança o erro err_string_size. Bom, em relação aos argumentos e parâmetros de funções, então a lista de argumentos fornecidos em uma chamada de função tem que ser verificada com a lista, eu vou passar para a próxima página aqui, com a lista de parâmetros formais na declaração da mesma função. Cada chamada de função deve prover um argumento para cada parâmetro e ter o seu tipo compatível. Então tem que ter uma compatibilidade aí, de acordo com as regras que a gente viu antes. Tais verificações devem ser realizadas levando-se em conta as informações registradas na tabela de símbolos, registradas no momento da declaração e definição da função. Na hora da chamada função, caso houver um número menor de argumentos que o necessário, deve-se lançar o erro missing args. Caso houver um número maior de argumentos que o necessário, deve-se lançar o erro excess args. E, enfim, quando o número de argumentos é correto, mas os tipos dos argumentos são incompatíveis com os tipos registrados na tabela de símbolo, né, no caso da função, né, que está sendo chamada, deve-se lançar o erro wrong type args.
Bom, sobre a questão 6 aqui, a verificação de tipos em comandos. Então, no caso da atribuição, vai prevalecer o tipo do identificador que recebe o valor, certo? Que seria o que está do lado esquerdo da atribuição. E o erro wrong type tem que ser lançado quando o tipo do valor a ser atribuído a um identificador for incompatível com o tipo desse identificador. Os demais comandos simples da linguagem são os seguintes, então tem que obedecer as seguintes regras. O comando input deve ser seguido obrigatoriamente por um identificador do tipo int e float. Caso contrário, o compilador deve lançar o erro wrong par input. De maneira análoga, o comando output deve ser seguido por um identificador literal do tipo int e float. E caso contrário, tem que ser lançado o erro wrong par output. Então isso aqui é para dar uma... Eu sei que lá na etapa 2 recebia identificador de uma maneira geral ou literal, né? No caso do output. Mas aqui a gente vai especificar um pouco mais para restringir, para vocês fazerem essa verificação suplementar. Mesmo que isso leve a limitações aí na nossa linguagem, não tem problema. O comando de retorno return tem que ser seguido obrigatoriamente por uma expressão cujo tipo é compatível com o tipo de retorno da função. Então, caso não seja o caso, o erro wrong par return deve ser retornado pelo compilador. Então, nos comandos de shift, esquerda e direita, tem que se lançar o erro wrong par shift, caso o parâmetro após o toque de shift for um número maior que 16. Então, nesse caso aí, vocês lembrem bem, né? Podia ser um literal, então se esse número for maior que 16, aí lança esse erro. Em relação às mensagens de erro aqui, isso seria o item 2.7 aqui, por alguma razão deu um erro aqui na numeração. E essas mensagens de erro têm que ser significativas, né? Então elas têm que descrever em linguagem natural, e pode ser português ou inglês, como vocês preferirem, o erro semântico, as linhas onde aconteceu. Por exemplo, se está tentando utilizar uma variável que é do tipo, sei lá, vamos supor inteiro, e está se usando ela como uma string, então elas são incompatíveis, tem que se dizer que o erro apareceu no uso dela como uma string e ela dizendo que ela foi declarada na linha tal como inteiro, por exemplo. Certo? Então, essa tem que ser bem específico nesse aspecto, certo? Então, e mencionar os nomes dos identificadores e qual é a natureza deles, se eles são inteiros, etc. A natureza, no caso aqui, seria função, variável e também os tipos, né? Bom, aí agora vamos, enfim, então, falar do sistema de tipos dessa linguagem, né? Então, em relação a regras de escopo, então, a verificação da declaração prévia de tipos, que a gente já mencionou lá antes, tem que considerar o escopo da linguagem. Então, o escopo pode ser global, para as variáveis globais, local, que seriam as variáveis locais, mas como a nossa declaração de variável é um comando simples, a gente pode ter declaração de variáveis dentro de um bloco, certo? E esse bloco ele vai representar um escopo também. E como a gente pode ter bloco dentro de bloco, já que a gente pode ter esse alinhamento, a gente vai ter então escopo alinhado dessa forma também, certo? Então, só que o escopo alinhado é unicamente dos blocos, não das funções, já que a gente não pode ter uma função dentro de uma função na nossa linguagem, certo? Diferente de outras linguagens de programação que permitem isso. Então, uma forma de se implementar essas regras de escopo, e é aqui que eu dou uma estratégia possível de implementação para vocês, é através de uma pilha de tabelas de símbolos. Então, para verificar se uma variável foi declarada, a gente verifica primeiramente no escopo atual, que vai estar no topo da pilha, e enquanto não encontrar, deve-se descer na pilha até chegar no escopo global, que a base da pilha é sempre presente, certo? Então, o escopo global sempre vai estar presente, certo? Vai ser a base da pilha, e aí, no caso, quando a gente for verificar se uma variável existe ou não, a gente olha para o topo da pilha. Então, assim, como que essa pilha vai ser montada? Ela vai ser montada durante o processo de análise sintática, certo? Toda vez que a gente entra numa função, ou num bloco, ou no escopo global, a gente empilha uma nova tabela de símbolos. E a inserção de variáveis, de símbolos nessa tabela de símbolos, ela é feita sempre naquela tabela que está no topo da pilha. Então, é muito importante, quando a gente for entrar num escopo, certo? Primeiro empilhar a tabela de símbolos referente àquele escopo, certo? E isso é especialmente importante no caso das funções, porque os nomes dos argumentos, eles são variáveis, são símbolos que fazem parte do escopo da função. Então a gente tem que empilhar a tabela de símbolos daquela função antes de tratar dos argumentos, né? Quando a gente está fazendo o reconhecimento sintático da definição de uma função. E aqui tem um exemplo de que quando o identificador não for encontrado, né, procurou até a base da pilha, não encontrou, aí diz que ele não foi declarado.
Então, para se declarar um escopo, basta inseri-lo na tabela de símbolos do escopo que encontra-se no topo da pilha, certo? Então, aqui, no caso aqui, seria para se declarar um símbolo, certo? Eu vou corrigir aqui depois. Então, a gente insere esse símbolo na tabela de símbolos do escopo que encontra-se no topo da pilha. Então, aqui eu só vou corrigir aqui depois. Tem um outro erro aqui que eu registrei aqui antes. Aqui, numeril. E aqui é escopo, aqui seria símbolo, né? Bom, então isso é referente ao escopo. Falando sobre a conversão implícita, então, as regras de coerção de tipos da linguagem são as seguintes. Então, não há conversão implícita para os tipos string e char, como a gente já havia visto antes, né? E um tipo int pode ser convertido implicitamente para float bool, um bool para float int e um tipo float para int bool, perdendo precisão, certo? Então, essas são as regras de conversão implícita. E as regras de inferência é que se a gente tem, por exemplo, isso aqui vale especialmente para aqueles operadores binários, né? Quando a gente tem int, int, a gente infere para int, float, float para float, bool, bool para bool. E quando a gente tem float int, a gente vai para float. E quando a gente tem bool int, a gente vai para int. Quando a gente tiver bool e float, a gente vai para float. Então o float ele é meio dominante sobre o inteiro e o booleano, e o inteiro é dominante sobre o booleano, certo? Então isso é especialmente importante para a gente inferir os tipos dos nós da ST, certo? Que todos os nós da ST têm que ter tipo. Bom, em relação ao tamanho, então, das variáveis, né? O tamanho dos tipos da linguagem é definido da seguinte forma. Então, um char vai ocupar 1 byte, uma string vai ocupar 1 byte por cada caractere, e o tamanho máximo de uma string, ele é definido na inicialização. Então, na inicialização, a gente vai inicializar uma string com um literal string. Então, o tamanho daquele literal string vai definir o tamanho daquela variável, daquele identificador string, certo? Se caso não houver inicialização, vai ser a primeira atribuição. A primeira atribuição para aquela string declarada, com o operador igual, nesse caso, né, vai definir o tamanho daquela string. Depois não muda mais. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma atribuição por uma string que não foi não inicializada e não atribuída nenhuma vez, com um literal string que permite saber o tamanho, né, ou um identificador que já tem um tamanho, um identificador string que já tem um tamanho, aí nesse caso a string tem tamanho 0. Certo? Se ela não foi inicializada, ela tem tamanho 0. Um int ocupa 4 bytes, um float ocupa 8, um bool ocupa 1 byte. E o vetor ocupa o seu tamanho vezes o seu tipo, certo? Então isso é importante também. E isso a gente consegue definir na declaração do vetor. Esses aqui são os códigos de retorno, que é o conteúdo do errors.h. É absurdamente importante vocês usarem exatamente essas constantes, com esses nomes e com esses valores, certo? Porque são esses valores que eu vou verificar, né, através da saída do programa de vocês, se vocês acertaram ou não os testes automáticos, né? Então, quando vocês, por exemplo, encontrarem lá uma chamada de função onde estão faltando argumentos, vocês vão retornar, então, vão dar exit, certo? Depois de aparecer a mensagem na tela, etc., vocês vão dar exit do missing_args. Pode dar return também, porque o return funciona bem lá no YParser, porque aquele valor vai ser o valor de return da função main, que vai ser a mesma função que vocês vão utilizar da etapa 3. Essa função não vai mudar. Certo, pessoal? Era isso, então, em relação ao lançamento da etapa 4. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem enviar um e-mail para mim e eu vou fazer os vídeos como a gente vem fazendo aí nas etapas anteriores. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.